Para não dar margem à interpretação errada. Não, mas não estou falando de você, não. Não, mas eu faço questão de falar. Mas eu não estou falando de você. Mas eu faço questão de falar. Vanderlei foi um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Agora, será que ele não evoluiu nada e ele ficou realmente completamente ultrapassado? A questão é, há quanto tempo o técnico Vanderlei Luxemburgo não faz um grande trabalho? Campeão brasileiro 2004. O último título relevante que ele ganhou fora estaduais. Eu não gosto dessa palavra de ultrapassado, me lembra etarismo. Etarismo é um negócio nojento. Eu não concordo com isso. Mas eu diria o seguinte, você vai conseguir avaliar o Luxemburgo se ele tivesse um elenco do Flamengo na mão. Se ele tivesse um elenco como tem o Palmeiras, tá? Aí você ia conseguir fazer uma avaliação da capacidade atual do Luxemburgo. Para ele tirar um elenco do Flamengo ou do Palmeiras, ele teria que fazer grandes trabalhos. É isso. Eu ouço as pessoas falando, por exemplo, não, o Guardiola só trabalha em time rico. Por que será? Por que será? Você acha que o melhor chefe de cozinha trabalha o quê? Num restaurante meia boca ali? Não, acho que não, ele trabalha no melhor restaurante. Mas eu acho que jogar no lixo uma história do Luxemburgo... Mas quem tá jogando história no lixo? Vamos jogar no lixo a história do Luxemburgo. Mas quem tá jogando história no lixo? Eu acho que o Luxemburgo é um cara joga no lixo. Ele merece muito respeito. Aí você mudou o rumo da conversa. Não. Tá parecendo que alguém tá jogando história no lixo. Vou deixar aqui bem claro minha posição, para não dar margem à interpretação errada. Mas não estou falando de você, não. Não, mas eu faço questão de falar. Mas eu não estou falando de você. Mas eu faço questão de falar. O assunto era Luxemburgo e técnicos considerados ultrapassados atualmente. E então, Nilson César e Mauro César tiveram uma discussão pesada ao vivo por discordâncias de opiniões. Nilson César subiu o tom para defender Luxemburgo e o Mauro César respondeu. Entenda o que aconteceu nessa treta assistindo a tudo isso agora. Agora, a questão é, há quanto tempo o técnico Vanderlei Luxemburgo não faz um grande trabalho? Campeão brasileiro 2004. O último título relevante que ele ganhou fora estaduais. Você tem o título, no ano anterior ele ganhou a Copa do Brasil estadual e o brasileiro, com o Cruzeiro, aí ele ganha com o Santos em 2004 o brasileiro. Vai pro Real Madrid. E não ganhou mais nenhum título importante, além de estaduais. Mas aí a pergunta que eu faço pra vocês, tá? O Vanderlei desaprendeu o futebol? Claro que não. Porque a gente fala, ó, o Mauro Betti falou, o Vamp fala, o próprio Mauro César também. Vanderlei foi um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Agora, será que ele não evoluiu nada e ele ficou realmente completamente ultrapassado? Porque a minha pergunta é, como que um cara que foi o melhor hoje é ruim? Entendeu? Porque realmente a gente questiona, porque... Em qualquer área de atuação, umas mais, outras menos, você precisa se atualizar. E cada vez mais, porque a atualização, não é só... É meio que como senão a gente faz morto. Um F5. Então, o tempo inteiro, claro, algumas mais, outras menos. Evidente, cada um na sua área, né? Enfim... Então, as coisas, evidentemente, mudam. O Vanderlei precisava ter mudado algumas coisas. Inclusive, ele até entende a relação pessoal, e o Vampeta acompanhou ele de vestiário, a gente sabe de histórias e tal, e não sabemos nem 2% das histórias. Mas eu acho que muitas coisas o Vanderlei poderia ter ido um pouco além, até pela enorme capacidade empírica que ele tem, capacidade de raciocínio, inteligência, experiência, algumas coisas assim. Eu não acho que seja imprestável. Eu acho que, infelizmente, muita gente que não o conheceu, não reconhece, não teve a oportunidade de dizer, e aqui falo eu pessoalmente. É uma das pessoas que, juntamente com o Tele Santana, eu tive a felicidade de conviver e mais pude aprender futebol dos treinadores todos, foram o Vanderlei Luxemburgo e o Tele Santana. Tive essa felicidade, a gente teve, um pouco mais, um pouco menos aqui. Mas, infelizmente, assim, algumas das coisas, e eu tive a felicidade de também trabalhar até como comentarista ao lado dele. Então, aprendi muito, a gente conversou bastante, discutimos muito, brigamos pra cacete, inclusive, muito, que é característica do Luxemburgo e tal, mas assim, é uma pena que às vezes as pessoas têm essa ideia só dos últimos anos, né? E também por problemas que não são do Luxemburgo, são nossos. A gente defeca para o passado das pessoas. A gente veio com essa frase deplorável de que quem vive de passado é museu. Não, vive de passado é quem tem história. E pouquíssimos da história do Brasil tiveram tanta história como ele. Vamp, você mesmo sempre falou, o melhor treinador que eu já tive. Realmente... Eu nunca falei isso pra você. Você tá confundindo. O melhor treinador que eu já tive. Ué, então eu confundi, porque tá vários me falaram, eu achei que outro você jogador, falado. outro. Sim, o Djalminha mesmo já falou pra gente. Edmundo, que tem problemas na justiça. Sim, o Edmundo já falou. Um dos melhores que eu já tive. Não sim, então eu confundi. Você já falou. Sei que você vários. Então eu me perdi. Dessa vez eu me perdi. Mas eu acho que você já me falou isso e agora você tá querendo. Você tá querendo sair. Eu acho também tem esse aspecto. Você me fala, ó, tive o Luxemburgo, tive o Dica de Focati na Holanda,
Parreira no Corinthians. Tá, e quem você coloca como melhor? Eu faço um boneco com os 3. Ah, então eu tô certo. Então ele tá entre os 3. Filipão me levou pra Copa, então tem essa também. Então... bonecão, hein? Tem que agradecer. Meus amigos, rapaz, meus amigos. Puxar o saco de alguns. Eu sou o maior samaritano do mundo, eu sou, irmão. Eu gosto do Manuel do Fluminense, é meu amigo. Eu gosto do Gil, é meu amigo. Eu gosto do Balbuena, do Arboleda. Não é só negócio de ser muito verdadeiro, então não. Você já viu que você já me disse isso um dia? Nunca disse e aí pra você. agora tá dizendo Nunca que disse. não. Vamos lá, tio. Mas tá bom. Você fala que ele tá entre os seus maiores ali. Tá. Por que realmente tem atualização, óbvio, da profissão. Agora, você acha que é tanto assim que o cara quer o melhor? Hoje não é um bom treinador? Porque é quase uma unanimidade. Todo mundo fala, pô, o Vanderlei tá ultrapassado, não dá mais Vanderlei. Mas você lembra os acontece? jogadores que ele tinha? Não. Uai, Não. pega o pau. Calma. Cara aí, calma. Não, calma. Esse time do Corinthians com um treinador bom tá joga. Tá bom. Você Joga. tinha o Palmeiras, vai lá. Lembra do time do Palmeiras do As últimas Luxemburgo? duas. Ele teve um time histórico no Bragantino. Mas ele era muito bom também. no Bragantino. Mas era bom. Ele fez você pegar aquele time do Bragantino. ele fez os Aquele caras time jogar. era muito melhor que o Corinthians. Tá bom, mas ele fez os jogadores. Se você pegar a década de 90 e 2000, quem trabalhou com os melhores jogadores brasileiros? Luxemburgo e Filipão. É isso aí. Esses dois. Isso aí. Na rival do Roberto Carlos. Tá bom, gente, mas pô, eles jogaram com os melhores. Eles treinaram os melhores porque eles disputaram antes com o time que não era. Isso Aí não, pô. Eu sei. Quando a gente vê, por exemplo, toda coletiva que a gente vai, há sempre uma discussão. Eu gosto de ver as coletivas, né? Toda coletiva do Luxemburgo, desde quando ele chega no Corinthians, fica aquele. Ele sempre tá discutindo com alguém sobre o ultrapassado. Você está me fazendo essa pergunta porque você está achando que eu sou ultrapassado. Né? Todas, já viu? 4 jogos com o Corinthians. Sempre tem um que faz uma pergunta e fala: você está me perguntando e achando que eu sou ultrapassado. Teve aquela do campo que aumentou, né, modo? Que ele fala 12, sei lá. Campo aumentou, não sei o que e tal. Mas ele é ultrapassado ou ele ainda é um bom treinador pra você? Eu acho que quando você dá uma oportunidade, nada contra um Fernando Lázaro, de comandar um gigante. Você sabe que eu falei isso, né? Gigante. Quando você dá oportunidade a outros caras que também não teve essa oportunidade, eu acho que o Luxemburgo tem uma... Mesmo que não tenha mudado nada, mas é muito melhor você ter o Luxemburgo ao beira do campo agora do que o Fernando Lázaro que está começando. Do que o Carpini da vida, você acha que é melhor também? Isso. Deixa eu falar um negócio dessa pergunta que você fez ao Vampeta. Sabe como é? A única maneira de você poder avaliar se o Luxemburgo está... eu não gosto dessa palavra de ultrapassado, me lembra etarismo. Etarismo é um negócio nojento. Porque eu vejo tanto cara aí novo que não tem condição nenhuma e tem cara de muito mais idade que está no ápice de carreira. Isso é em qualquer segmento, em qualquer profissão. Etarismo, para mim, é um negócio nojento. Eu não concordo com isso. Mas eu diria o seguinte, você vai conseguir avaliar o Luxemburgo se ele tivesse um elenco do Flamengo na mão. Se ele tivesse um elenco como tem o Palmeiras, tá? Aí você ia conseguir fazer uma avaliação da capacidade atual do Luxemburgo. Olha, ele tem o Palmeiras e o Flamengo, são os 2 melhores elencos do futebol brasileiro. Aí você vai ver o que ele vai poder fazer com esses 2 elencos. Aí sim você consegue. Mas com esses caras jogando a bola que estão jogando, pode trazer o melhor treinador do mundo, que com essa bola o Corinthians não ganha de ninguém. É isso que precisa ser ressaltado. Claro que o Luxemburgo é um cara difícil, é um cara que a gente conhece muito bem, foi nosso parceiro aqui na Jovem Pan, comentou a Copa com a gente em 2002. É um cara duro, ele tem suas convicções, esse negócio de achar que aquilo que passou já era. Não, ele tem que se atualizar. Não tem nenhuma novidade tática no futebol. Eu falei, Luxa, não é assim, claro que tem. Tem muita coisa a ser estudada, tem várias novidades táticas. Não tem, futebol é a mesma coisa sempre. Não concordo com ele, não concordo. Acho que esse aspecto ele é muito teimoso. Mas uma avaliação para ele não pode ser com esse time atual do Corinthians. Por que não? Porque o time é muito ruim. Não, mas é melhor do que o time é muito ruim. O time não é ruim. E outra coisa, a avaliação do Luxemburgo. A bola que o time tá jogando é fraquíssima. A avaliação do Luxemburgo, ele chegar no Brasileirão, ele tem que ir bem. A avaliação do Luxemburgo não pode ser feita pensando que ele tem que ganhar todos os títulos. É fazer o time jogar um bom futebol. Um futebol minimamente competitivo, o que não existe. Mas se os jogadores jogarem, pleitear um elenco como o do Flamengo, o do Corinthians é muito pelo que ele fez nos últimos anos.
Para ele pleitear o elenco do Flamengo ou do Palmeiras, ele teria que fazer grandes trabalhos. É isso. Eu ouço as pessoas falando, por exemplo, não, o Guardiola só trabalha em time rico. Por que será? Por que será? Você acha que o melhor chefe de cozinha trabalha o quê? Num restaurante meia boca ali? Não, acho que não. Ele trabalha no melhor restaurante, o melhor pizzaiolo, da melhor pizzaria. Os melhores pilotos de avião pilotam o quê? Um teco-teco ou um Boeing lá? Mas você então, não acha que... Se você é o melhor, se você é um dos melhores, você vai ter o quê? O melhor emprego. As melhores empresas vão querer te contratar, os clubes mais ricos vão querer os melhores técnicos. Então você vai ter o Ancelotti no Real Madrid, você vai ter o Guardiola no Manchester City, você vai ter o Klopp lá reformulando lá o Liverpool, ninguém mexe com ele, porque sabe que o cara é bom mesmo. Então o Luxemburgo, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele nada fez para merecer sequer o Corinthians, com esse elenco atual, que não é ruim, não. Agora, é desarrumado. E é desarrumado por quê? Teve um técnico no ano passado que, na minha opinião, ficou aquém do que eu esperava, mas não foi um desastre. O Vitor Pereira não foi um desastre. Essa que é a realidade, está ficando claro agora. O elenco é o mesmo, gente. Não foi um desastre. Foi abaixo do que eu, pelo menos, esperava. Esperava mais dele. Mas o Corinthians conseguiu se classificar para a Libertadores, conseguiu a vaga dele lá foi a final da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis, né? Caiu para o Flamengo na própria Libertadores, que foi o time campeão, perdeu para o campeão. Não foi um desastre. Depois o Corinthians resolveu colocar um jovem, uma experiência que hoje, a gente olhando para trás, beira a irresponsabilidade, porque de fato ele não estava preparado. Depois contrata um técnico cercado de situações que a gente sabia que poderia ser um barril de pólvora, e que foi o Cuca. E aí vai buscar o Luxemburgo do nada. Quer dizer, o que o credencia? Acho que nem o Corinthians ele fez para merecer. Qual o último trabalho que ele fez bom? Ele passou pelo Cruzeiro na Série B, não andou. Passou pelo Sport Recife, passou pelo Vasco, passou pelo Palmeiras, foi um desastre também. Ganhou aquele campeonato, quase perdeu pro Corinthians. O Corinthians se arrastando. Ganhou se arrastando, Mauro. Mas ganhou, né, Mauro? Mas ganhou se arrastando. Mas ganhou o campeonato Minha opinião. Fazia, não ganhava. Achou um horror. Aquele jogo final era pro Palmeiras golear o Corinthians. Sim. Fez 1-0. Desespero. No final, o Jô arrumou um pênalti, quase conseguiu perder para aquele Corinthians, sabe lá como, dentro de casa. O time não jogava nada. Na sequência, veio o brasileiro, começou a perder um jogo com o Coritiba aqui dentro, pimba. Aí foi embora. Aí entrou o Cebola entrou, o time melhorou. O Cebola entrou, o time melhorou, gente. Pô, o Cebola. É bom profissional. Entendeu? Que é bom profissional, mas é o Cebola, não é Não, ele não quer ser treinador. Não era o Abel Ferreira. Tem o Esfera, tudo. O Abel foi em 3 meses, foi campeão da Libertadores. Entendeu? Entrou o Cebola já automaticamente. Alguém apostaria no Cebola, auxiliar do Dunga? Ele melhorou imediatamente o time do Palmeiras. Quando o Abel chega, já encontra um time até mais organizado. Sim. Então, assim, isso são fatos que eu estou falando, não é nem opinião. Agora, para ele se credenciar a ter um time top, ele tem que estar bem. Agora, olha para o time do Corinthians. Olha o que a gente viu ontem. O São Paulo é melhor que o Corinthians? Valores individuais? Não. O São Paulo é muito superior? Você vê um time mais organizado do que o outro. Mas são poucos jogos, sim, mas alguma coisa tem que ter. De nome, o Corinthians é até melhor que alguma coisa tem que ter. E o Dorival Júnior tem praticamente 10 dias a mais do que o Vanderlei. Tem como comparar, não é maldade você comparar os trabalhos do Dorival com o Vanderlei, porque eles chegaram praticamente... Mas eu aconteça o que acontecer, a responsabilidade maior não é do Vanderlei. Claro que não. É de quem está acima dele. Quem contrata, quem contratou, efetivou o Lázaro, trouxe o Cuca, agora é. Eu respeito a opinião de todos, inclusive do Mauro, respeito muito, mas é o seguinte, eu acho que para você avaliar, você tem que saber a história desse cara. Claro que ele não tem uma história, nesses últimos tempos, uma história que o credencia a dirigir o Flamengo, que o credencia a dirigir o Palmeiras. Não tem essa história nesses últimos tempos. Mas ele tem uma história de vida como treinador que tem que ter um profundo respeito por ele. Dúvida. E eu tenho um profundo respeito pelo Luxemburgo, pela toda a história que ele criou como treinador de futebol. Profundo respeito. Então, o que eu quis dizer é o seguinte... Se você dá a ele um elenco como o Corinthians, esse elenco é bom. Não concordo. A bola que está jogando é desse tamanho. A bola que os jogadores estão jogando é desse tamanho. Concordamos, esses caras precisam ser... para jogar mais, sim, claro. Esses caras precisam ser cobrados. Não adianta você ficar só em cima da cabeça. O Flamengo, eu já mudei de opinião a respeito do Flamengo. Eu não começo mais a ver só treinador, não. O Flamengo, jogador tem que ser cobrado. Então, se esses caras a gente julga que são bons jogadores, Maicon, Fausto Vera, Juliano, são bons jogadores. São bons. Como são bons e não jogam? Você bota o rótulo de bom jogador, o cara não joga. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o Luxemburgo, para você fazer uma análise dele hoje, claro que ele não vai ser convidado pelo Flamengo hoje.
Claro, em razão do que ele não vem fazendo nos últimos tempos. Claro que ele não vai ser convidado pelo Palmeiras hoje, mas para que você possa ver uma análise se ele está atual ou não atual, você tem que dar jogador de condição. Isso aí a gente então a gente não pode analisar nenhum treinador da Série A. Não. A gente só pode analisar o Abel Ferreira. Eu acho que jogar no lixo. O Carpini não foi elogiado? Sim, mas eu acho que jogar no lixo. Sim, olha o elenco que o Carpini tinha. Mas quem tá jogando história no lixo? Vamos jogar no lixo a história do Luxemburgo. Mas quem tá jogando história no lixo? Eu acho que o Luxemburgo joga no lixo. Ele merece muito respeito. Aí você mudou o rumo da conversa. Tá parecendo que alguém tá jogando história no lixo. Vou deixar aqui bem claro minha posição, para não dar margem de interpretação errada. Não, mas eu não tô falando de você, não. Não, mas eu faço questão de falar. Mas eu não tô falando de você. Mas eu faço questão de falar. Eu tô dizendo que... A história não se joga no lixo, de nenhuma história. Boa ou ruim, de nada. Aliás, tem gente que é negacionista da história. Eu, pelo contrário, a história tem que ser respeitada. Ele é o maior historiador. Também. Escreve livros. História é importantíssima. A história dele ninguém toca. As vitórias e os fracassos. Como as nossas também. Claro, profissionais, pessoais. Histórias e fracassos ninguém mexe. Agora, o que se analisa é o momento, é o presente, não o passado. Não tem e o presente dele. é bom. E o passado recente não credencia para grandes desafios. E ele tem um grande desafio nas mãos. Depende só dele. O elenco do Corinthians não é ruim. O Corinthians tem uma ótima estrutura de trabalho. Se terminar entre os 6, o desafio dele tá... Agora... Mas tem que jogar alguma coisa. É isso, não. A gente tá cobrar jogador, não adianta também chegar entre os 6 sempre retrancar. Mas sempre... O Corinthians é pra ser campeão. Mas sempre cobrar É pra terminar jogador. entre os 5 ou não? Sim. O time que tem? Sim. O elenco que tem Mas eles não falam, tem que jogar também. Se é jogador, ser cobrado. Eu vou te dar uma notícia boa que você gosta. Mauro, eu vou dar uma notícia pra ele que o final de semana. Fala, me dá a notícia. O Paulo Souza tirou a Salernitana, ganhou do Atalanta, ainda sacou o Atalanta que até um ano atrás era o maior ataque da Europa. Sim. Tirou o seu Paulo Souza. Que Então você vou começar a torcer pro Salernitana, então. Eu torço um pouquinho que é na terra dos meus avós, mas eu não gosto do Paulo Souza. Mas, É, ó, se a gente pegar o grupo do Campeonato Brasileiro, os times que tem no Campeonato Nacional, que não seja o Luxemburgo, seja quem for que esteja no Corinthians, com esse grupo, os caras têm que jogar mais. Pois é, essa jogadorada está sendo muito poupada. O Corinthians, pelos atletas que tem, a folha de pagamento tem que estar melhor. Tem que estar entre os 5. Entre os 5 Eu diria primeiros. que entre os 5, mas a primeira página de tabela não é para estar no Z4.